Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação do componente para a criação de uma ordem de serviço. Então, bora para o código. Já estou aqui com o meu front-end aberto, e rodando, meu projeto ele está compilando. Então, nas aulas anteriores, nós implementamos aqui a listagem das nossas ordens de serviço. E nós temos um botão aqui, criar nova ordem de serviço. Então, quando eu clico nele, ele renderiza para mim já o OS Create Works. A gente já configurou essa rota aqui em aulas anteriores também. Beleza, agora a gente precisa começar a trabalhar então o HTML aqui, para o usuário selecionar os técnicos, os clientes, a prioridade do chamado e as outras coisas, Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou abrir aqui o Angular Material. Nós temos aqui embaixo Select. E no Select ele tem aqui, esse elemento aqui, Option, que você pode selecionar uma opção, tá vendo? Então, conforme você seleciona a opção aqui, ele faz um two-way value binding. Então, a opção que você seleciona aqui, ela está sendo passada para uma variável lá no TypeScript. Então, se você clicar aqui para ver o código, você vai ver que ele tem um HTML aqui, E no TypeScript ele tem uma variável chamada selected. Então, por padrão, ela fica aqui, com a opção 2. Mas quando você seleciona uma outra opção, a opção 3, ele faz um two-way data bind e passa o valor da opção que você selecionou para aquela variável. Então, aquela variável agora ela está valendo aqui option 3. Beleza, a gente vai utilizar esse carinha aqui então. Eu vou pegar o HTML dele aqui, eu não vou querer esse parágrafo que ele tem aqui embaixo, tá bem? Só esse valor aqui em cima. E vou voltar lá no nosso código então. Então, estou com o meu código aqui aberto já, ele está compilando. Então, vou subir meu terminal aqui, já está carregando. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a pastinha OS Create, vou abrir o HTML dela e aqui eu vou criar uma div chamada Container. Então vai ser o container que vai receber os nossos valores aqui, no nosso HTML. Então beleza, dentro dessa div Container, como eu vou ter 4 selects aqui para selecionar o técnico, o cliente, a prioridade e o status, então eu vou criar aqui uma outra div chamada Labels, pode ser Labels mesmo. Então aqui dentro eu vou colar aquele valor lá. Só que aqui eu vou criar apenas um match option. Esses outros dois aqui, eu posso deletar. Beleza, aqui vai ser select, vai ser selecione um técnico. Ótimo. E o valor aqui está sendo passado para a variável selected. Então essa variável ainda não foi criada no nosso TypeScript, a gente precisa criá-la. Então aqui no TypeScript eu vou criar uma variável só temporária também, então ela vai receber um valor vazio por enquanto. Salvando aqui, vamos voltar aqui da continuidade. Então beleza, se eu salvar aqui, você vai notar que lá no nosso front-end ele já vai ser renderizado aqui pra gente. Seleciona um técnico, ele só tem uma opção para selecionar. Beleza, só que eu quero que ele liste aqui para mim todos os técnicos disponíveis lá no meu banco, Então a gente vai fazer aqui uma chamada. Para a gente fazer uma chamada lá para o nosso banco, listando todos os técnicos, a gente precisa de um técnico service. Então aqui eu vou criar um private técnico service do tipo técnico service. Opa. Beleza. Então aqui a gente cria uma instância do serviço do técnico lá. Então agora a gente pode criar um método aqui, eu vou chamar esse método de listar técnicos. Ele não recebe nada como parâmetro, retorna um void aqui. E aqui a gente vai fazer a chamada this.technicoservice.findAll. A gente tem aquele método findAll implementado, E nós vamos nos inscrever nessa chamada. Quando a resposta chegar, então, nós vamos chamar a nossa funçãozinha aqui que vai fazer o seguinte. Aí eu vou criar aqui um array de técnicos, então. Então, técnicos, porque como ele retorna aqui um array de técnicos, eu preciso ter um array para mim passar os valores aqui para eles, Então, técnicos do tipo técnico, só que é um array, ele já vai receber aqui um valor, um array vazio. Então, this.técnicos recebe a nossa resposta. Beleza, então agora a gente tem aqui os valores lá da nossa chamada para a listagem de técnicos. Então, sempre que o meu componente for iniciado, eu quero chamar this.listar técnicos. Então, ele vai listar os nossos técnicos. Ótimo, agora a gente já tem os valores aqui dos técnicos no nosso array. Só que a gente tem que passar isso para o HTML, Então eu posso fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar aqui do Angular o ng for. Então aqui eu vou fazer um for na nossa lista de técnicos. Então na nossa listinha de técnicos aqui eu vou fazer um for. Para cada variável let aqui, x, pode ser x ou tech, eu vou colocar tech, of técnicos, então de técnicos da nossa listinha de técnicos lá. Aí aqui nós vamos fazer assim,
Aqui eu não quero colocar option 1. Aqui quando ele selecionar aqui, se ele selecionar essa opção, ele vai estar selecionando o ID do técnico. Então aqui eu posso colocar tech.id. E aqui eu não vou passar um valor na mão, eu quero passar os valores que veio da nossa lista. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro de um double mustache, tech.nome. Eu quero que mostre o nome do nosso técnico na nossa tela. Eu vou salvar aqui, vamos verificar como ele está se comportando lá no nosso front. Então aqui, ó, seleciona um técnico, quando eu clicar aqui ele lista todos os técnicos que nós temos lá. Esse none aqui eu não quero, tá bem? Então eu vou deixar aqui, eu vou voltar aqui. Esse match option tem um none, eu posso deletar ele aqui. Vou dar um Ctrl X na linha aqui. Vou dar uma organizada aqui. Beleza. Então voltando aqui, ele não vai ter aquela opção none mais. Ele sempre tem que selecionar um técnico por padrão, né? Então aqui, beleza, seleciona um técnico. Ótimo, então eu quero fazer isso para o cliente também, né? Então vamos voltar aqui no nosso TypeScript. Vou pôr uma vírgula aqui. E vou instanciar aqui um cliente service. Então cliente service do tipo cliente service. Ótimo. Aí agora a gente vai criar um método listar clientes. Então listar clientes. Retorna um void aqui pra gente, né? E a gente chama lá this.clienteservice.findAll. Vamos aguardar a resposta, vamos nos inscrever nessa chamada então. Quando a resposta chegar, a gente vai realizar uma funçãozinha aqui. Vamos criar então um array de clientes também. Clientes do tipo cliente. Opa, coloquei aqui um certo cliente. Deixa eu trazer um import aqui. Ele é um array e vai iniciar já com um array vazio. Então aqui a gente simplesmente coloca this.clientes recebe a nossa resposta. Ponto e vírgula. Então sempre com o componente iniciar eu quero chamar this.listar clientes. Ponto e vírgula aqui também, vou salvar agora. E aqui no nosso HTML então, posso pegar esse carinha aqui, esse matchForm Field, e posso replicar ele aqui, ó, para a gente poder listar os clientes. Então selecione um cliente agora, aí o velho, eu vou deixar o selected mesmo por enquanto, não tem problema. Então let cli of clientes, né? Então da nossa listinha de clientes, aqui eu vou pegar o cli.id e o cli.nome. Então, salvando aqui, a gente volta lá no nosso front-end e vamos verificar se ele apareceu um segundo select, apareceu, com o nome dos clientes, beleza. Bettina, Galileu, Isaac Newton, Mary Curie e o Albert Einstein. E aqui os nossos técnicos. Maravilha, então eu vou fazer o seguinte, agora eu quero que ele selecione também o status e a prioridade. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, aqui eu vou colocar mais dois selects então. Então aqui eu vou colocar selecione um status, aí aqui eu vou deixar o select por enquanto, a gente não vai ter um ng-for, porque eu não vou listar os status que tem disponíveis, eu vou colocar na mão mesmo. Então o velho aqui vai ser 0, aqui ao invés de pegar o cli.nome eu vou colocar aberto. Beleza, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nessa linha duas vezes, aqui vai ser o velho 1, o velho 2, aqui vai ser em andamento então. E aqui vai ser encerrado. Vamos salvar aqui e vamos verificar como que ele vai se comportar no nosso navegador. Então, voltando aqui, a gente vai ter a opção de selecionar um status. Se aquele chamado está em aberto, em andamento ou encerrado. Maravilha. Então, aqui a gente vai ter que colocar a prioridade, né? Então, a prioridade basicamente é esse mesmo caso aqui, ó. Só que a gente pode... Deixa eu só substituir esse carinha aqui por esse. Aí a gente coloca aqui, selecione uma prioridade. Certo, a prioridade, os valores dela é 0, 1 ou 2 também, né? Então aqui é baixa. Aqui eu vou colocar média e alta. Vamos salvar aqui, vamos verificar se ele vai aparecer certinho lá pra gente. Então aqui tem a prioridade baixa, média e alta. Beleza, só que aqui tá bem esquisitão, né? Eu vou começar a trabalhar então o CSS aqui da nossa página. Vamos abrir aqui o CSS dele então. Eu vou colocar aqui a .container, fazendo referência à nossa div container, que é a div pi, né, principal. Vou falar que ela vai ter um width, ou seja, uma largura de 70%. E eu vou falar que ela vai ter um margem alto, para ela se auto-organizar na tela. Porém aqui ela ainda não vai ficar certinho, você vai ver que ele vai ficar mais pro canto de cá, tá tudo encostado no outro, tá bem esquisitão, né?
Então a gente pode voltar aqui a fazer assim, ó, ponto .labels, que é aquela div que nós criamos para os selects, né? Eu vou falar que ele vai ser um display flex e eu vou mandar justify content. Deixa eu colocar aqui justify content. Então ele vai justificar o conteúdo para mim. Aí eu vou selecionar essa opção space between. Então ele vai dando um espaço entre esses elementos aqui, pegando o tamanho correto aqui então. Então ele dá o espaço de forma inteligente aqui pra gente. Certo, vamos adicionar agora então a nossa área de texto, né, para o usuário poder adicionar as informações daquela ordem de serviço. Então a gente pode voltar aqui no Angular Material, lá no input, nós sabemos que ele tem um text area, por exemplo, esse carinha aqui, ó, leave a comment, para você deixar um comentário, né? Então eu posso clicar em View Code e aqui eu posso copiar todo esse conteúdo aqui. Então voltando aqui no nosso projeto, eu vou colocar ele aqui abaixo dos labels, da div de labels, e vou apagar aquele input, eu quero só a área de texto. Então aqui esse example form, eu posso tirar esse carinha daqui. E esse example full width, né, eu posso tirar ele também. Beleza, vou salvar aqui. E aqui a gente vai colocar, adicione as observações da ordem de serviço. Então, beleza, vou salvar aqui. Esse placeholder aqui, eu vou tirar esse placeholder aqui, não quero ele. E aqui nós temos então um match input do tipo área de texto. Eu vou salvar aqui e vamos verificar como que ele vai ficar lá no nosso navegador então. Então aqui a gente tem a nossa área de texto, né? Você consegue expandir ela aqui. Só que assim ela tá meio esquisitinha, eu quero que ela pegue todo esse conteúdo aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Ela tem uma classe full width. Então eu vou dar um Ctrl C nessa classe aqui, vou abrir o nosso CSS e vou colocar ponto full width. Ela vai ter um width, né? Então uma largura de 100%. Agora sim ela vai ser full width mesmo. Então aqui ela vai expandir pra gente até aqui na frente, né? Só que eu não quero que ela comece pequenininha assim, porque ela tá meio estranha. Eu quero que ela comece um pouco mais baixa aqui já. Então a gente pode colocar aqui que ela vai ter... Na verdade não vai ser no full width, vai ser no text area. Então a gente pode colocar aqui, ó, tudo que for text area, a gente vai querer que ele já tenha um min length, um min height, na verdade, de, sei lá, uns 4 rens e um max height, então uma altura máxima para ele não transpassar ali a página, né? Deixa eu colocar aqui de, sei lá, uns 20 rens. Vamos ver aqui como que ele vai ficar. Porque daí aqui, ó, ele não consegue descer mais o text area mais do que isso aqui, ó, e nem subir mais do que isso. Então, por padrão, ela inicia já com esse tamanho e ele não consegue passar disso aqui. Quando ele digitar algo que fique maior aqui que esse campo, ele vai criar uma barrinha de rolagem aqui pra gente. Só que eu acho que dá para deixar ele um pouco maior, né? Vou colocar com 25 rens aqui. Salvar então, vamos voltar aqui, vamos aguardar ele recarregar. Beleza, então aqui até essa altura tá bom, para ele deixar um comentário bacana aqui. Beleza, por enquanto eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, no meu text area um max length, ou seja, um tamanho máximo de 255. Por quê? Porque lá no nosso back-end, a gente, por padrão, quando ele cria lá um atributo na nossa base, ele cria com 255, se você não passar um tamanho específico para ele. Então a gente pode aumentar o tamanho dele lá, depois a gente aumenta lá e faz um commit e atualiza lá no Heroku, daí a gente consegue deixar comentários com mais de 255 caracteres, né? Então beleza, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem então a nossa área de texto, só que eu quero criar dois botões aqui, né? Para ele criar a ordem de serviço ou para ele cancelar e voltar para a rota anterior. Então a gente pode vir aqui, ó, no Angular Material e pegar dois botões lá. A gente sabe que ele tem uns botões bem legais aqui, né? Então eu vou pegar o Accent e o Warn. Então eu vou vir o Code, é o Stroked, né? Então aqui a gente tem o Warn e o Accent. Vou dar um Ctrl C nele aqui. Vou vir aqui, vou colar abaixo do nosso form, então. E aqui vai ser criar. Vamos colocar aqui criar. E aqui vai ser cancelar. Vou salvar aqui então. Vamos aguardar ali ele recarregar na nossa página e ver como que ele vai ficar. Ficou um do ladinho do outro aqui, né? Então a gente pode vir aqui no nosso CSS e colocar aqui, ó, tudo que for button ali no nosso HTML, ele vai ter um width de 100%, ele vai pegar 100% do container py
E a gente pode colocar aqui um margin bottom, para ele dar uma afastada ali um do outro, de 0,5 rands. Então vamos dar um Ctrl S aqui, salvar. Vamos voltar aqui no nosso front. E beleza, ele já ficou mais legalzinho aqui. Então a gente já consegue... Ó, ele não vai chegar até o final lá, a gente pode até aumentar aqui o tamanho do max height lá. Se você quiser aqui colocar, por exemplo, 35, aí para ele não passar o botão para baixo do rodapé aqui, não ficar ruim a visualização, né? Então aqui, ó, beleza, ele chegou até perto do rodapé, mas não passou disso. Beleza, então aqui nós temos um front já bacana, né? Onde a gente está listando aqui os nossos clientes, os nossos técnicos e os status e a prioridade. Temos um campo de texto aqui e os dois botões. Então a única coisa que eu vou fazer aqui agora é lá nos nossos botões, dar um class aqui para ele, match elevation Z8. Então, tanto para o botão de criar quanto para o botão de cancelar, eu vou dar uma classe match elevation Z8 para ele dar uma elevação aqui no botão, ficar um pouco mais agradável o nosso CSS. Beleza? Então, pessoal, essa aula já está um pouco longa, um pouco cansativa, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí e finalizar a implementação do nosso componente de criação da nossa ordem de serviço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!